Compreendemos nesta aula que a literatura em língua de sinais é um artefato cultural, pois mostra a forma que o surdo entende o mundo. E isso estimula a formação da sua identidade. No uso da língua de sinais nos diversos contextos. Na literatura, no contexto familiar, linguístico, cultural, político, entre outros. A literatura em língua de sinais é uma literatura oral, pois pela falta de registro é uma língua ágrafa. As criações artísticas em língua de sinais existem quando são performatizadas, sendo para a literatura geral nomeada como literatura oral. Ou seja, as criações literárias dos surdos passam de geração em geração e compõem a história cultural linguística desse grupo. O autor Hall traz que há diferentes posições do sujeito, ou seja, o surdo na sociedade é visto de diversas formas pelos indivíduos em geral. E a literatura em língua de sinais tem papel fundamental para a ressignificação dessas posições de sujeitos. Além disso, o autor Hall problematiza as questões das identidades diaspóricas, ou seja, quando o indivíduo sai de seu lugar de origem para outro e retorna, como é o caso dos escravos. E nisso contextualiza com a construção da identidade dos surdos, pois a identidade dos surdos sofre com o processo de invisibilização de ser surdo causado pelo oralismo e as demais questões sofridas pela comunidade surda ao longo da história. Vimos também no texto que as performances artísticas dos surdos apresentam momentos de diálogo entre surdos e surdos ou surdos com seus familiares e apresentam contextos de relações de poder social, oral, auditivo. E a partir dessas performances, outros surdos conseguem se significar ou se reconhecer em outro surdo. São produções literárias contadas como narrativas, poemas ou representações teatrais. Por fim, na semana 2, vimos que na literatura em língua de sinais, alguns elementos são utilizados. E o primeiro destes elementos é o antropomorfismo. ANTROPOMORFISMO, que significa dar características humanas ao que não é humano, podendo acontecer em duas categorias, humanos e não humanos. Na primeira categoria, o artista assume características físicas e psicológicas do sujeito antropomorfizado. No segundo, o processo se compõe de plantas, animais e objetos. Sendo assim, percebemos que o antropomorfismo tem um papel importante nesse processo, pois além das diversas temáticas que pode tratar, isso fortalece a cultura e disseminação da cultura surda. Ou seja, esse processo facilita o acesso à cultura, à informação e à comunicação por parte dos surdos e as demais pessoas que acessam.